Acha que o mercado imobiliário canadense é absurdamente caro. Tão caro que você só consegue comprar plantas e pagar uma hipoteca exorbitante. Todo mundo fala de projetos de demolição multimilionários em Vancouver e apartamentos minúsculos em Toronto, e você se pergunta se ter uma casa própria é só um conto de fadas inventado pelos seus pais. Pois bem, prepare-se, porque ainda existem lugares no Canadá onde você pode comprar terrenos por cerca de $500 o acre. E não estamos falando da tundra, onde seus únicos vizinhos são ursos polares e arrependimentos. Estamos falando de terrenos de verdade, com estradas e árvores, em províncias de verdade que não são desertos congelados durante 9 meses do ano. Mas antes de começarmos, um último pedido: dê um gostei neste vídeo, como se estivesse reservando sua futura casa, e inscreva-se no canal para não perder o próximo. Revelaremos outras joias escondidas que o mercado imobiliário prefere manter em segredo. 1. Noroeste de Saskatchewan, onde o trigo encontra a natureza e seu bolso realmente se beneficia. Em quinto lugar na lista está o noroeste de Saskatchewan. Sim, eu sei o que você está pensando. Saskatchewan. Planícies até onde a vista alcança, certo? Aquela província da qual você se esquece até atravessá-la de carro e se perguntar se consegue ver o horizonte. Bem, algumas áreas são de fato extremamente planas, mas mais ao norte, as coisas ficam interessantes. Estamos falando de florestas boreais que se estendem até o horizonte, lagos repletos de peixes, o suficiente para fazer você repensar todas as suas compras, e preços de imóveis altíssimos. De acordo com o relatório de 2024 da Farm Credit Canadá, o preço médio de terras agrícolas no noroeste de Saskatchewan varia de $1.700 a $5.000 por acre. Este é o lado atraente: terras cultivadas, parcelas perto de cidades, propriedades que parecem promissoras em teoria. Mas cuidado, uma análise mais detalhada revela terras com preços entre $500 e $800 por acre em áreas não urbanizadas, parcelas isoladas e florestas virgens impróprias para o cultivo de trigo. Às vezes, o preço é ainda menor se o vendedor estiver disposto a negociar e se o acesso rodoviário não for um fator determinante. Estamos falando da área ao redor de Meadow Lake, Big River, Loon Lake e do Corredor Noroeste, onde a civilização é mais uma sugestão formal do que uma certeza. Não se trata de novos loteamentos residenciais. Não são fazendas idílicas com cercas brancas. São lugares verdadeiramente selvagens, onde um mapa poderia dizer: a árvore principal é um grande abeto, mais ou menos aqui. Isto não é o sul de Saskatchewan, com seus intermináveis campos de cousa onde seu cachorro pode correr por 3 dias seguidos. Isto é a savana. Uma densa floresta, com árvores que já cresciam muito antes do Canadá sequer existir como país. A vida selvagem é tão abundante que chega a ser intimidante. Não são animais de zoológico, mas criaturas verdadeiramente selvagens que parecem dizer: este é o território delas, e você é o convidado. E há muitas oportunidades para se perder, literalmente. O GPS se torna opcional. As torres de celular são lendárias. Um bom senso de direção é essencial, a menos que você goste de acampar de improviso. Você sonha com privacidade? Aqui está ela. Seu vizinho mais próximo pode ser um alce chamado Gerald, e ele não vai reclamar das suas fogueiras noturnas, do seu gosto musical questionável, ou mesmo do fato de você estar construindo um galinheiro que parece ter sido projetado por alguém que nunca viu uma galinha. Ursos negros vagam como se o bairro fosse deles. Lobos uivam à noite, e em vez de te assustar, seus uivos se tornarão a trilha sonora da sua vida. Aqui, a terra é verdadeiramente intocada. Não arada, não cultivada, não urbanizada e não transformada em uma paisagem digna do Instagram. Aqui, a natureza é pura, selvagem, indomada e de uma beleza de tirar o fôlego. Aqui, você descobre um imenso potencial, aninhado entre as agulhas de pinheiro e infinitas possibilidades. Acampamentos de caça. Com certeza, veados, alces, wapitis e ursos negros abundam. Fazendas autossuficientes. Definitivamente, a energia solar é particularmente eficiente longe das construções, e os fogões a lenha são onipresentes. Um refúgio de paz para recarregar as energias quando o mundo fica barulhento demais? É exatamente isso que este lugar oferece. Você vem aqui quando está farto de engarrafamentos, reuniões de diretoria e vizinhos chamando a polícia porque seu gramado está 3 milímetros mais alto do que o necessário. Para sermos claros, este é um lugar isolado. Tão isolado, aliás, que é melhor saber trocar um pneu, porque a assistência na estrada não é exatamente fácil de encontrar. A época de cultivo é curta, então esqueça a ideia de assar abacates no seu próprio jardim.
Os invernos são rigorosos, estamos falando de menos 30 graus Celsius em dias de bom tempo e menos 40 graus Celsius quando a natureza mostra toda a sua fúria. E a infraestrutura? Que infraestrutura? Você terá que transportar sua própria água, instalar painéis solares e torcer para que seu gerador não quebre em fevereiro. Mas o que torna o noroeste de Saskatchewan tão especial é a sua acessibilidade. Há estradas, de terra, sim, mas estradas mesmo assim. Em lugares como Meadow Lake, você encontra tudo o que precisa, lojas de materiais de construção e até um Tim Hortons, caso precise desesperadamente de um café mediano e um pouco de normalidade. Você não fica completamente isolado do mundo, a menos que queira. Os impostos sobre a propriedade são ridiculamente baixos. Estamos falando de algumas centenas de dólares por ano para 6,5 hectares. Ninguém vai te dar sermão sobre a cor da sua cerca. Não há policiais medindo a altura da sua grama. Só você, as árvores, e de vez em quando, o uivo de um lobo às 2 da manhã para te lembrar que você está no coração da natureza. O problema? A disponibilidade é sazonal. Algumas estradas se transformam em trilhas de terra na primavera, após o degelo. A cobertura de celular é praticamente inexistente, seu telefone vira um peso de papel caro. E esqueça a internet banda larga, a menos que você esteja disposto a vender um rim para ter acesso a Starlink. Mas se você procura por terras canadenses acessíveis que ofereçam verdadeira qualidade de vida, encontrará isso no noroeste de Saskatchewan. Não é luxuoso, mas é autêntico, acessível e pode ser seu. Em segundo lugar, a região de Interlaque, no norte de Manitoba. O quarto artigo nos leva à região de Interlaque, no norte de Manitoba. Antes de você sair desta página pensando que Manitoba se resume a Winnipeg e mosquitos do tamanho de pássaros, me dê um minuto. Em Interlaque, a área entre o Lago Winnipeg e o Lago Manitoba, você pode encontrar imóveis realmente acessíveis se souber onde procurar. Estamos nos referindo a áreas ao norte de Gimli, em torno de comunidades como Arborg e Riverton, e mais ao norte, em áreas não urbanizadas. De acordo com a Agricultural Credit Canada, o preço médio de terras agrícolas na região de Interlaque é de aproximadamente 3.200 dólares por acre. No entanto, em áreas verdadeiramente isoladas, áreas florestais, parcelas com acesso sazonal e terras com mais árvores do que plantações, os preços variam de 500 dólares a 900 dólares por acre. Essas são as propriedades sobre as quais os corretores de imóveis sussurram. Propriedades que não aparecem em listas de prestígio porque precisam de reformas significativas. Aqui não há campos desmatados. Apenas árvores, pantanos e vida selvagem abundante, o suficiente para filmar um documentário sobre a natureza. A região de Interlaque, em Manitoba, é de uma beleza singular. Embora possua a infraestrutura necessária para a agricultura, mantém-se selvagem, oferecendo uma sensação de isolamento. Lagos estão por toda parte, a pesca não é apenas um passatempo, é um estilo de vida. Lúcio, valei, roubá-lo. Se você não está pescando jantar, não está se dedicando o suficiente à pesca. O terreno é muito diversificado. Algumas áreas são rochosas e pantanosas, enquanto outras são densamente arborizadas e oferecem a possibilidade de desmatamento. Não é possível cultivar milho ali, mas seria fácil criar pequenos animais, montar um acampamento de caça ou construir aquela cabana autossuficiente que temos esboçado em guardanapos de papel nos últimos 3 anos. Vamos falar dos pontos negativos, porque eles definitivamente existem. Mosquitos. Meu Deus, esses mosquitos. Não estamos falando daquele zumbido irritante. Estamos falando de verdadeiros enxames de piranhas voadoras sedentas de sangue que fazem você questionar suas escolhas de vida todo mês de junho. Ou você carrega um repelente de mosquitos ultra eficaz, ou aceita sua nova existência como um banquete ambulante. Inundações são um verdadeiro flagelo. O Rio Vermelho é imprevisível e pode transformar temporariamente a sua propriedade num lago. Pesquise minuciosamente as áreas sujeitas a inundações, a menos que queira investir secretamente em propriedades ribeirinhas, mesmo correndo o risco. Os invernos são tão rigorosos quanto em Saskatchewan. Aqui, a temperatura costuma chegar a menos 30 graus Celsius. O carro não pega, os canos congelam e, ao remover a neve com a pá, você descobre músculos que nem sabia que tinha. Mas pelo menos há bastante lenha. A infraestrutura é irregular. Algumas áreas têm eletricidade, outras não. O acesso a poços é instável. Às vezes a água é cristalina, outras vezes tem um gosto horrível. O sinal de celular funciona em áreas povoadas, mas desaparece assim que se entra em estradas secundárias.
Mas é precisamente isso que torna a região de Interlaken tão bem-sucedida, seu forte senso de comunidade. As cidades e vilas de Manitoba são muito unidas. Os vizinhos se ajudam mutuamente, mesmo que morem a apenas 10 quilômetros de distância. Há um extraordinário senso de pertencimento e solidariedade, algo que muitas vezes falta em áreas mais densamente povoadas. Os impostos sobre a propriedade são moderados, algumas centenas de euros por ano para um terreno de tamanho razoável. Além disso, Winnipeg fica a apenas 1 ou 2 horas de carro, caso você precise de um pouco de cultura ou tenha uma emergência odontológica. A região de Interlaken não é para todos. É para aqueles que não se importam com insetos, que entendem que acessibilidade sazonal às vezes significa pegar um helicóptero em abril e que conseguem lidar com invernos rigorosos. Mas se você procura terrenos acessíveis, oportunidades de pesca e vastos espaços abertos, a região de Interlaken é para você. Antes de revelar os 3 melhores, não se esqueça de se inscrever e curtir se quiser se tornar um especialista em imóveis. Confie em mim, seus próximos jantares serão muito mais interessantes. 3. As comunidades não organizadas do norte de Ontário. Em terceiro lugar na lista estão os municípios não organizados do norte de Ontário. E sim, não organizados é o termo oficial, o que diz muito sobre a administração e os serviços municipais nesta região. Alerta de spoiler, não existem. Estamos nos referindo às áreas ao redor de Thunder Bay, Timmins e Cochrane, regiões onde o escudo canadense encontra a floresta boreal e onde a presença humana parece quase supérflua. De acordo com relatórios imobiliários recentes, os preços dos terrenos nessas comunidades desorganizadas variam de $500 a $833 por acre. Alguns anúncios oferecem lotes de 40 acres por menos de $25 mil. Isso é menos do que o preço de uma caminhonete usada. Não se trata de novos loteamentos com postes de luz e ruas asfaltadas. São magníficas e intocadas extensões de floresta selvagem, onde os ursos superam em números humanos e seu território é definido por árvores, não por cercas. Este é o verdadeiro Ontário, bem longe de resorts e restaurantes Tim Hortons. O norte de Ontário é de tirar o fôlego. Formações rochosas, florestas de pinheiros, lagos cristalinos e um silêncio tão profundo que, depois de anos, você finalmente consegue ouvir seus próprios pensamentos. Quer uma vista deslumbrante? Você a terá. Busca privacidade? A pessoa ao seu lado está tão distante que você quase se esquece de como são as pessoas. Em muitos casos, a propriedade também inclui direitos sobre recursos minerais e florestais, o que é incomum. Você é dono de tudo, tanto acima quanto abaixo da superfície. Encontrou ouro. É seu. Madeira de qualidade. Você pode colhê-la. Esse tipo de liberdade de propriedade praticamente desapareceu do Canadá moderno. Para sermos claros, em comunidades desorganizadas, não existem serviços municipais. Não há coleta de lixo, remoção de neve, fiscalização de leis, certamente, nenhum serviço de emergência para te resgatar. Você está por sua conta. O riacho que atravessa sua propriedade, sua fonte de água, a floresta, sua fonte de combustível. Bem-vindo a 1890. A acessibilidade é um fator crucial. Algumas propriedades são acessíveis o ano todo por estrada, por um caminho de cascalho irregular, mas transitável. Outras oferecem acesso apenas sazonal, o que significa que você terá que caminhar ou esperar o solo congelar. Verifique a acessibilidade cuidadosamente, a menos que esteja procurando por uma propriedade muito grande. Não há sinal de celular. A internet via satélite é a única opção e é cara. Para a eletricidade, planeje usar painéis solares e geradores. O propano será seu melhor amigo. Você aprenderá a viver no ritmo do sol, porque quando escurecer às 16h30 em janeiro, você entenderá porque seus ancestrais iam dormir ao entardecer. Animais selvagens estão por toda parte. Ursos, lobos, alces, linces, você vive no território deles, e não o contrário. É fascinante se você respeita a natureza. É assustador se você está acostumado à vida urbana, onde o animal mais perigoso é um guaxinim agressivo. Mas é precisamente isso que torna os municípios pouco organizados do norte de Ontário tão extraordinários, a liberdade. Na maioria das áreas, não é necessário alvará de construção. Quer uma casa minúscula? Construa. Quer uma yurta? Vá em frente. Quer morar num ônibus escolar adaptado enquanto se vira com o que tem? Ninguém pode te impedir. A falta de controle governamental é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição.
Em comunidades desorganizadas, os impostos sobre a propriedade são surpreendentemente baixos, muitas vezes inferiores a $300 por ano. Você só paga pelos serviços que utiliza, o que faz todo o sentido. As condições são difíceis. É preciso ser autossuficiente. É necessário ter habilidades, ou a vontade de adquiri-las rapidamente. É preciso até mesmo ter um plano B para emergências. E é preciso saber lidar com o isolamento, porque o inverno aqui não chega de repente, dura 6 meses e se instala permanentemente. Mas para aqueles que buscam a natureza selvagem canadense intocada e acessível, onde possam construir uma vida à sua maneira, as comunidades pouco organizadas do norte de Ontário são o lugar perfeito. Não é fácil, mas é autêntico e pode ser seu. 4. As comunidades rurais do leste de New Brunswick. O segundo itinerário nos leva às províncias marítimas. Mais especificamente, as comunidades rurais do leste de New Brunswick, a área ao redor de Miramichi, o condado de Restigouche e os recantos menos conhecidos onde a floresta encontra a influência do Oceano Atlântico. New Brunswick é frequentemente subestimada. Enquanto todos elogiam a beleza do litoral da Nova Escócia ou as batatas da Ilha do Príncipe Eduardo, New Brunswick oferece algumas das terras mais acessíveis do leste do Canadá. De acordo com a Farm Credit Canadá, o preço médio de terras agrícolas em New Brunswick é de cerca de $2.900 por acre. No entanto, em áreas rurais não urbanizadas, ou seja, áreas arborizadas, é possível encontrar terras por valores entre $500 e $1.200 por acre. Estamos falando de propriedades acessíveis por estrada, muitas vezes durante o ano todo, e localizadas perto de vilarejos autênticos. Não cidades fantasmas, mas pequenas vilas em regiões lacustres onde as pessoas realmente moram e não são apenas turistas de verão. As áreas rurais de New Brunswick são diversas. Algumas parcelas são inteiramente cobertas por florestas, com árvores de madeira nobre antigas, ideais para madeira ou lenha. Outras apresentam clareiras, terras em pousio ou terrenos mistos. Há colinas onduladas, ao contrário das planícies de Saskatchewan. Há rios e córregos, não um deserto árido. E há 4 estações distintas, não apenas o inverno e a época de construção. O clima é surpreendentemente ameno em comparação com as pradarias ou o norte de Ontário. Claro, neva, mas é a neve típica da Nova Zelândia, úmida, pesada e geralmente derretida em abril. Os verões são magníficos. O outono é um deleite para os sentidos, típico da Nova Inglaterra com suas cores vibrantes. A primavera é uma estação de verdade, não apenas um intervalo de 2 semanas entre geadas e infestações de mosquitos. A infraestrutura é a verdadeira joia escondida desta região. Muitas propriedades rurais em New Brunswick têm eletricidade ou podem ser conectadas a um custo relativamente baixo. Os poços são abundantes e geralmente produtivos. Em algumas áreas, há até acesso à internet, lento, é verdade, mas possível. A autossuficiência não é absoluta, a menos que se deseje que seja. Qual é o problema? A economia de New Brunswick está em crise. Há poucos empregos, exceto para freelancers ou para quem trabalha remotamente. As cidades estão envelhecendo, os jovens estão se mudando para Alberta ou Ontário, restando apenas moradores antigos e aposentados. Embora isso torne os terrenos mais acessíveis, também cria uma atmosfera de cidade fantasma em algumas áreas. Os impostos sobre a propriedade variam consideravelmente de um município para outro. Alguns são razoáveis, enquanto em outros, você se pergunta para onde vai o dinheiro, já que a infraestrutura é quase inexistente. Pesquise bem. Verifique as taxas de impostos antes de comprar, porque o que parece um bom negócio pode rapidamente se tornar caro. O francês padrão é amplamente falado em algumas regiões. Você consegue se virar sem ser fluente, mas pode se sentir como um turista linguístico no seu próprio país. É mais atraente do que problemático, mas ainda assim vale a pena estar ciente disso. O clima costeiro é instável. Neblina, chuva e vento fazem parte do dia a dia. Se você sonha com 300 dias de sol por ano, este não é o lugar para você. Mas se você aprecia céus espetaculares, lareiras aconchegantes e clima variado, você vai adorar New Brunswick. O que torna New Brunswick tão excepcional é a sua cultura. A hospitalidade marítima é genuína. As pessoas se cumprimentam nas ruas. Os vizinhos se ajudam mutuamente. Há um senso de comunidade que se tornou raro no Canadá atual. E o mar está a um pulo de distância. Não exatamente na praia, é verdade, mas perto o suficiente para que lagosta do Atlântico e peixe fresco façam parte do cotidiano.
As comunidades rurais oferecem espaço, moradias acessíveis e boa acessibilidade, uma combinação de vantagens que não se encontra na maioria das outras partes do Canadá. Elas não estão localizadas no Ártico. Não precisam enfrentar os invernos rigorosos de Saskatchewan. Vivem em um lugar onde gerações prosperaram e onde a terra permanece acessível porque a maioria das pessoas é atraída pelos preços exorbitantes das grandes cidades. Se você procura um terreno canadense acessível, com charme marítimo, árvores de verdade e vizinhos que não sejam lobos, então o leste de New Brunswick é o lugar certo para você. 5. Norte de Alberta, região periférica de Peace. Finalmente, e o mais importante, seguimos para as áreas periféricas da região de Peace, no norte de Alberta. Não para o próprio Vale do Rio Peace, onde os preços estão em constante ascensão, mas para as áreas periféricas, as comunidades isoladas, as regiões onde as terras agrícolas de Alberta dão lugar à natureza selvagem da floresta boreal. De acordo com o relatório da FCC de 2024, o preço médio de terras agrícolas na região de Peace, em Alberta, é de aproximadamente $2.700 por acre, enquanto na região norte, a média é de $4.000. No entanto, para propriedades verdadeiramente isoladas, aquelas próximas à fronteira com os territórios do Noroeste, áreas não urbanizadas e terrenos com vegetação rasteira que se assemelham mais a áreas selvagens do que a terras agrícolas, os preços variam de $500 a $1.000 por acre. Esta é a última fronteira de Alberta. Aqui as pradarias terminam e o norte começa. É selvagem, vasto e acessível, diferente do resto de Alberta há décadas. A região de Outer Peace é simplesmente espetacular. Aqui, a floresta boreal se estende até onde a vista alcança, com seus abetos, pinheiros e álamos, e a vida selvagem faz você se sentir como se estivesse em um documentário sobre a natureza. Você encontrará alces, veados, ursos, lobos, em algumas áreas, até mesmo caribus. A aurora boreal é visível regularmente, pois, tão ao norte, o céu oferece um espetáculo natural verdadeiramente magnífico. Aqui, a terra é vasta. Lotes de 40 acres são a norma. Lotes de 80 acres são comuns. E, ao contrário do sul de Alberta, onde cada centímetro quadrado é cultivado, a região de Outer Peace oferece muito espaço. Espaço em abundância. Esses são invernos típicos no norte de Alberta. São rigorosos. 40 graus abaixo de zero não é coincidência, é janeiro. O diesel enferruja, os carros não pegam sem pré-aquecer o motor, e você logo entende porque os canadenses valorizam tanto sistemas de partida remota e isolamento térmico. A estação de cultivo é curta. Os agricultores limitam-se a plantas resistentes e variedades de ciclo curto. Mas para caçar, armar armadilhas para animais ou simplesmente desfrutar da natureza é um paraíso. A acessibilidade varia consideravelmente. Algumas áreas possuem estradas pavimentadas de terra. Em outros lugares, essas estradas são mais como aproximações teóricas de rotas que um veículo poderia percorrer em condições ideais e com um pouco de ousadia. A acessibilidade sazonal é comum. O degelo da primavera e os deslizamentos de terra no outono podem transformar sua propriedade em uma ilha. A infraestrutura é mínima. Você estará a horas de distância de qualquer cidade grande. Fort Vermilion, High Level e Manning servem como centros de suprimentos e estão longe de serem metrópoles. Grandes compras levarão 2 horas, uma ida ao hospital, 4. Você aprenderá a estocar suprimentos como se estivesse se preparando para o apocalipse, porque, no fim das contas, é disso que se trata. É por isso que a região de Outer Peace encabeça a lista, seu potencial. O norte de Alberta está se abrindo para o desenvolvimento. A extração de recursos, a silvicultura e o turismo estão em plena expansão. Terrenos que atualmente custam $500 por acre podem em breve ficar consideravelmente mais caros. Em 10 anos, poderá valer $2.000. Claro que tudo isso é especulação, mas ainda estamos falando de Alberta, a província rica em petróleo e conservadora que já passou por inúmeros ciclos de crescimento. Os impostos sobre a propriedade são baixos. A água de poço geralmente é de boa qualidade. A comunidade é muito unida, as pessoas no norte se ajudam mutuamente, porque isso é essencial aqui. E a liberdade é muito real. Não há associação de moradores, nem regulamentos, e nem vizinhos excessivamente próximos reclamando de nada. A região de Outer Peace é para pessoas sérias. Para aqueles que conseguem suportar o isolamento, possuem as habilidades necessárias ou estão dispostos a adquiri-las, entendem que a autossuficiência não é um hobby, mas uma necessidade vital. Se você anseia pelo sonho canadense, terra,
espaço, liberdade e a oportunidade de construir algo duradouro, você ainda pode encontrá-lo aqui. Ok, antes que você gaste todas as suas economias, mande seu chefe se perder nos relatórios e comece a pesquisar no Google como construir uma casa de campo seguindo tutoriais do YouTube e confiando na sua intuição. Precisamos abordar o problema. Porque sim, você pode encontrar terrenos por $500 o acre no Canadá. É real. Está disponível. Só está esperando para ser comprado por alguém corajoso, imprudente ou desesperado o suficiente para pôr as mãos neles. Mas também existem impostos sobre a propriedade, taxas escondidas e uma burocracia tão pesada que daria para embrulhar um alce nela. Primeiro, acessibilidade. Só porque um imóvel é barato não significa que seja acessível sem um helicóptero, um milagre e um termo de responsabilidade assinado. Examine cuidadosamente a via de acesso. Ela é transitável o ano todo. É uma estrada asfaltada ou um caminho de terra adequado para veículos off-road. Alguns imóveis são em declive, o que significa que você precisaria de uma certidão de passagem ou permissão para atravessar a propriedade vizinha para acessar a sua. Isso pode ser uma verdadeira dor de cabeça jurídica, com advogados cobrando honorários por hora e um imóvel que, de repente, parece proibitivamente caro. Segundo, serviços públicos. Água, eletricidade, internet. Considere que você não terá acesso a esses serviços, a menos que seja explicitamente declarado o contrário, com fotos comprobatórias e confirmação de alguém que tenha visitado a área recentemente. A perfuração de um poço pode custar entre $10.000 e $30.000, dependendo da profundidade, localização e quantidade de rocha encontrada. Um sistema de painéis solares e baterias custa pelo menos $20.000 e permitirá que você viva confortavelmente. Quanto à internet, em áreas remotas, o Starlink é sua única opção, e você pagará pelo menos $140 por mês pelo privilégio de acessar ocasionalmente um site quando os satélites estiverem posicionados corretamente. Terceiro, alvarás e regulamentos de construção. Mesmo em áreas subdesenvolvidas, onde a administração é mais teórica do que prática, geralmente existem regulamentações. Algumas províncias exigem licenças para fossas sépticas, já que ninguém quer esgoto não tratado poluindo os cursos d'água. Outras províncias impõem distâncias mínimas de corpos d'água. Portanto, construir diretamente na margem de um lago, por mais pitoresco que seja, é impossível. E boa sorte para financiar um terreno baldio. É improvável que os bancos financiem seu sonho de viver ao ar livre se tudo o que você tem como garantia são árvores e seu otimismo. Quarto, regulamentos de planejamento urbano e uso futuro. Só porque você pode comprar um terreno não significa que pode fazer o que quiser com ele. Em algumas áreas, a construção residencial é regulamentada. Em outras, apenas construções sazonais são permitidas. Consulte a prefeitura local ou a autoridade competente antes de comprar. Caso contrário, você corre o risco de adquirir um imóvel no qual não tem o direito de morar. Quinto, a realidade do isolamento. Se o terreno é barato, há um motivo: ninguém mais quer morar lá. É ótimo para a privacidade, mas desastroso em caso de emergência. Assistência médica, escolas, supermercados, tudo fica a horas de carro. Se isso lhe parece romântico, é porque você nunca experimentou. Sexto, o clima e o meio ambiente. Essas regiões não são inóspitas por serem atraentes. São inóspitas porque a natureza não se importa nem um pouco com suas ilusões idílicas de autossuficiência. Os invernos são mortais para quem não está preparado. A vida selvagem é muito real e perigosa. E os mosquitos farão você entender por que os humanos inventaram as cidades. Essas ofertas são bem reais. No Canadá, atualmente é possível encontrar terrenos por valores entre $500 e $1.000 por acre. Mas atenção, isso não é um conto de fadas. Requer muito trabalho, planejamento rigoroso e a compreensão de que barato não significa necessariamente fácil. Faça sua pesquisa. Ligue para a prefeitura. Informe-se sobre impostos, zoneamento e acesso. Converse com os moradores, se possível. Consulte o Google Earth para ter uma ideia do terreno e sua proximidade com a água. E, acima de tudo, visite a propriedade antes de comprá-la. Não seja uma daquelas pessoas que compram um terreno sem vê-lo, descobrem que é pantanoso e depois se gabam disso. Mas aqueles que são espertos, planejam com cuidado e estão dispostos a trabalhar e se adaptar podem adquirir um imóvel no Canadá por menos do que o preço de um carro usado. Não é um sonho, é uma realidade. E em um país onde a moradia parece inatingível, é uma causa que vale a pena defender. Se você ainda está aqui, é porque está considerando seriamente a ideia ou porque está adiando. De qualquer forma,
Não desista. Clique no vídeo abaixo, onde apresentamos estratégias para uma vida autossuficiente, ou confira nosso artigo detalhado sobre regulamentações de construção rural no Canadá. Porque possuir um terreno acessível é o primeiro passo. Morar nele. É aí que a verdadeira aventura começa.